Vamos sentar, por favor. Não posso me estender hoje, porque eu estou também na missa de 10 horas na ilha. Quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham de casa, através da nossa transmissão, não cumprimentei no início, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Um abraço para os que estão de casa e aqueles que participam conosco hoje, porque estão aqui rezando por algum ente querido que partiu. Também um abraço especial de nossa parte. Hoje a palavra de Deus apresenta duas cenas ligadas ao casamento. A primeira leitura do profeta Isaías. O profeta Isaías promete que o povo de Deus não seria mais como uma esposa desamparada, desolada, mas ao contrário, o povo de Deus seria desposado pelo próprio Deus, que seria para o seu povo como o esposo deve ser para sua esposa. Amparo, proteção, abrigo, segurança, providência. Essa é a primeira imagem presente na primeira leitura. E a do Evangelho é a cena da festa de casamento em Caná da Galileia, em que Jesus e Maria estão presentes e que falta o vinho na festa de casamento. Acho que a primeira consideração a ser feita é a seguinte: quando se fala em festa de aniversário, em festa de casamento, culturalmente hoje, nós pensamos muito diferente. Por quê? Para nós, festa que é festa de aniversário ou de casamento, não pode faltar o bolo. Eu já tive, por exemplo, uma festa de aniversário que tinha um bolinho de fubá com os palitos de fósforo espetados, o número de anos, acendeu o palito de fósforo, cantou parabéns, acabou. Era o que dava para fazer. Mas não faltou o bolo. Falta uma coisa, falta outra, o bolo não falta. E, inclusive, as pessoas começam a entender que não tem mais sentido permanecer quando se parte o bolo. Partiu o bolo, distribuiu o bolo, então terminou a festa. A tática, inclusive, quando a gente quer segurar alguém por um pouco mais de tempo na festa, a gente não parte o bolo. Ou está esperando alguém, o padrinho que vai chegar, a madrinha que vai chegar, alguém que vai chegar, a gente segura e não parte o bolo. Até festa de casamento cabe isso para a gente. Às vezes a pessoa, já fui convidado para casamentos assim: padre, vai ser muito simplesinho, a gente vai fazer a missa e depois vai partir um bolinho com champanhe. Ou um bolinho a gente vai partir no salãozinho ali do lado da igreja. Enfim, para a gente associa festa e o que não pode faltar. Bom, o que não pode faltar numa festa é o bolo. No tempo de Jesus, a associação era diferente, principalmente para a festa de casamento. Porque o vinho era, no tempo de Jesus, não exatamente o que o vinho é para a gente hoje, pelo menos aqui no nosso país, né? O vinho não é a nossa bebida do dia a dia, e não existe um caráter assim simbólico em torno do vinho. Para os judeus, o vinho recorda a ceia pascal, e é uma bebida que fala da comunhão à mesa. No nosso caso, raramente uma ou outra pessoa pode ter esse hábito. Em ocasiões especiais, talvez a gente use o vinho, mas nem todo mundo gosta. E, na verdade, quando se falava pão e vinho, se falava mais ou menos no tempo de Jesus ao que se fala hoje, arroz com feijão, para a gente, pensando na nossa mesa, no básico da nossa mesa. O próprio profeta Isaías fala do vinho em termos messiânicos. O vinho é um sinal da presença da vinda do Messias. O vinho é um sinal da alegria, da graça, da abundância do Messias. De modo que a presença do vinho acaba sendo equivalente à ideia da presença da graça de Deus, da abundância, dos sinais do tempo, da vinda do Messias. Naturalmente, a gente já entende a associação. As festas de casamento no tempo de Jesus, não podia faltar nelas o vinho. Faltou o vinho, imediatamente se pensava ou se associava: faltará a bênção.
Deus não abençoou esse casal, Deus não abençoou essa família, algo não vai muito bem na história deste casamento, porque vinho é igual a bênção. Pois bem, faltou vinho na festa de casamento. Jesus e Maria estavam presentes. Mesmo quando o casal era muito simples, se usava a seguinte estratégia: servia uma ou duas rodadas de um vinho melhor e depois empurrava um sangue de boi, um São Roque na turma, depois da terceira rodada, porque já não se tinha muito bem o discernimento da qualidade do vinho depois da segunda, terceira rodada. Mas não podia faltar o vinho. Não podia faltar. E a turma bebia vinho, vou provar depois e mostrar como é que a turma bebia. O costume, né? Traz a capacidade de, a gente em geral toma uma taça, já começa a ver umas estrelinhas, ou se sentir um pouco mais leve, ou dar um soninho. Não, a turma tinha resistência. Nessa festa de casamento, Maria, mãe de Jesus, percebe que falta vinho. Jesus está na festa. O casal está passando um aperto, mas não sabe exatamente o que fazer. Não sabe que a presença de Maria e Jesus ali pode ser a solução para eles. Isso nem passa pela cabeça deles. Tanto que Maria se adianta em buscar socorro antes que eles procurassem Maria e entendessem que ela, a mãe de Jesus, poderia ser esse socorro, ou poderia interceder ao filho dela, pedir ao filho que oferecesse esse socorro. Eles não tinham essa consciência. Maria, quem se adianta, a princípio, segundo o texto, nem fala com o casal, percebe a necessidade deles e diz a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus entende que ainda não está na hora dele. Vamos entender o que é essa hora. Quem escreveu esse texto foi o evangelista São João. São João é um evangelho à parte, comparado aos outros três, Mateus, Marcos e Lucas, que tem muita coisa em comum, por isso eles são chamados de sinóticos, porque eles têm uma sinopse entre eles. João descreve encontros de Jesus que só João descreve. Talvez pelo interesse dele em também contar aquilo que Jesus disse e fez, mas também orientar já uma comunidade cristã que no final do primeiro século estava caminhando. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, só João fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Os outros três evangelistas não falam. Esse encontro de Jesus com Nicodemos é uma excelente catequese sobre o batismo. Nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Só João fala, por exemplo, no capítulo 6 de João, aquele grande discurso: eu sou o pão vivo descido do céu, vossos pais comeram maná no deserto, eu, porém, vos digo, eu sou o pão descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre, que é uma excelente catequese sobre a Eucaristia. É interessante que nós estamos praticamente no início do tempo comum e no início da vida pública de Jesus, João mostra essa cena de um casamento em que faltou vinho e Jesus então transforma a água em vinho. Na verdade, há uma intenção primeira de João muito clara de mostrar que Jesus é esse vinho novo. Toda a caminhada do Antigo Testamento, comparada àquela que Jesus ali como novo Salvador estava por revelar, como o Salvador estava por revelar, como o Messias estava por revelar, Jesus é o vinho novo. A ideia também de apresentar Jesus como o esposo prometido por Isaías, que desposaria o povo, tomaria o povo, que não mais seria chamado de desamparado, de desolado, de deixado. E além disso, aquilo que eu vou dizendo, então Jesus ouve de Maria, eles não têm mais vinho. Maria diz, Jesus diz, não chegou a minha hora. Maria diz então,
Ela não diz a Jesus, eu sou sua mãe, me obedeça, faça, não diz isso. Mas ela diz às pessoas que estão ali em torno da urgência, do apuro, fazei tudo o que ele vos disser. Quando lembro dessa atitude de Nossa Senhora, eu lembro muito de Abraão, quando levou Isaac para o sacrifício, que não queria matar o filho, mas que estava obedecendo tal, e o menino perguntou, pai, nós já temos a lenha, já temos o lugar, cadê o cordeiro para ser imolado? Isaac não falou, Abraão não falou, nós vamos matar você, não. Abraão disse assim, Deus providenciará. Eu entendo que essa atitude de Maria é uma atitude de confiança na providência divina, fazei tudo o que ele vos disser, é como quem implicitamente diz, algo ele vai fazer, esse casal não vai ficar solto, largado ao desamparo, a nossa presença, a presença dele neste casamento não pode ter como resultado final o desamparo para o início de uma história. O início de uma história não pode ficar marcada, se tem a presença de Jesus e a presença de Maria, pelo desamparo de Deus, ou para aquele sinal da falta de bênção, que era faltar o vinho. E aí Jesus, então, misteriosamente, contradizendo aquilo que ele tinha dito anteriormente, né? Não chegou a minha hora, Jesus mandou, então, os judeus tinham um costume, sempre que você chegava à casa do judeu ou numa festa, antes de ingressar, você tinha que se purificar. Então, na entrada da casa costumava ter uma talha para colocar água para os ritos de purificação. Numa festa, que era muita gente, tinham que ser muitas. Então, nessa festa, tinham 6 talhas de 100 litros. 600 litros. É mais que uma caixa d'água de 500 litros. 600 litros que Jesus mandou encher de água e depois servir aos convidados aquela água transformada em vinho. Como na multiplicação dos pães, não agrada a Jesus a ideia da sobra, do desperdício, né? Então, eu entendo que se ele multiplicou vinho de modo a, naquele momento, produzir 600 litros, que era mais ou menos o esperado para o consumo de uma noite. 600 litros de vinho é muito vinho, não é isso? Entenderam? 600 litros ali para a turma, para o resto da festa. Vamos lá, porque eles já tinham servido todo o vinho que tinham. E o mestre-sala, que era o responsável por distribuir o vinho, falou que interessante. Em geral, as pessoas fazem assim, elas distribuem o vinho melhor, primeiro, e depois vai empurrando o vinho não tão bom, porque já não se tem muito discernimento da qualidade do vinho. Mas vocês deixaram para o fim o vinho melhor, que é a sugestão interessante aí, de que Jesus era o vinho melhor, que veio depois dos profetas, dos patriarcas. Jesus é o vinho melhor, é o novo esposo, tal. Tem esse sentido bíblico, assim, muito interessante, de apresentar Jesus no início da vida pública dele, no primeiro milagre dele, dizendo, eu sou o vinho novo, eu sou o novo, o prometido esposo, eu sou aquele que vai te desposar, que vai desposar todo o povo. Mas, além disso, acho que para nossa reflexão cabe esse elemento aqui, ó. Se Maria e Jesus estão numa história, num banquete, numa festa, numa vida, não falta o vinho da alegria, o vinho do amparo, o vinho do cuidado, o vinho da providência divina. Eu acho que esse talvez seja um ponto interessante para a nossa reflexão. Tem outros pontos interessantes também, mas que tomariam muito tempo e que, por exemplo, me tocou muito, que foi, posso falar com vocês rapidinho? Que me tocou bastante, ó. O casal nem sabia da possibilidade de sair daquela situação de urgência, de apuro, estando ali Maria e Jesus. Às vezes a gente passa por uns apertos terríveis e não recorre nem à intercessão da mãe de Jesus
nem o cuidado e proteção. A gente pensa em resolver com os próprios braços, às vezes resolve. Com as próprias pernas, às vezes resolve. Mas seria tão diferente se a gente entendesse essa presença, ou a presença da mãe de Jesus e a presença de Jesus em nossa vida, como amparo, providência. Uma outra coisa também que me tocou muito nessa reflexão é, às vezes a gente nem sabe o que quer. Esse casal, por exemplo, nem recorreu para dizer exatamente do que precisavam, ou se precisavam, ou... Essa foi uma reflexão que me tocou bastante, né? Ontem, inclusive, eu conversava com outro amigo sobre o fato de ter lido esse texto e pela primeira vez ter pensado um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente está perdido no sentido de entender do que precisa e do que quer. E às vezes a gente fica mais perdido ainda quando a gente é atendido naquilo que quer, mas não resolve dentro uma coisa do tipo, mas ainda não é isso, mas ainda não está bom, mas ainda não resolvi essa angústia dentro, ainda me falta algo. E esse texto responde, né, que o que falta para a gente é o vinho novo. Eu acho que a última coisa interessante, aqui eu vou terminar de verdade, é que o nosso povo costuma muito usar a frase, nossa, fulano mudou da água para o vinho, inspirada nesse texto, né? E também acaba sendo um convite para a gente experimentar mudanças na nossa vida. Há sempre esse convite diante desse texto, a permitir que quando toca em nós, que o alcance de Jesus sim em nossa vida, cause mudanças qualitativas, semelhantes àquela da água para o vinho. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé.